Glória a Deus. Mateus capítulo 20, vamos meditar nos versos 17 a 28. Você provavelmente já ouviu algumas ou todas essas expressões que eu vou citar agora. Grande vigília, grande culto de Santa Ceia, grande campanha, grande cruzada evangelística, grande culto de jovens. Todas essas expressões que eu citei e muitas outras que eu poderia ainda citar apontam para um desejo que existe dentro do coração de todos nós. Um desejo que existe dentro do coração até daqueles que são cristãos. Que desejo é esse, pastor? É o desejo de sermos ou fazermos algo grandioso. Esse desejo, ele existe dentro de nós. Desejo de fazer algo grande. Desejo de ser alguém que fez a diferença neste mundo, que fez a diferença para outra pessoa. E a primeira coisa que precisamos entender é que a questão não é ter esse desejo. A questão não é sentir vontade de ser alguém ou de fazer algo grandioso, porque na verdade, irmãos e amigos, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para fazermos coisas grandes. Um grande missionário chamado William Carey, que evangelizou grande parte da Índia, ele tinha uma frase que dizia assim: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Deus merece que o seu povo faça grandes coisas para Ele. Na verdade, Jesus Cristo disse que aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e outras ainda maiores fará. Então, Jesus quer que façamos coisas grandes. Esse não é o problema. Não é querer, não é desejar. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a questão? É que caminhos nós estamos dispostos a percorrer a fim de alcançarmos essa grandeza. A grande questão que nós precisamos resolver essa noite é que estradas, que maneiras nós estamos dispostos a usar, a percorrer para fazermos grandes coisas. E é justamente sobre isso que nós vamos meditar hoje. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 17 a 28, irmãos e amigos, eu consigo ver, e eu quero compartilhar com vocês, pelo menos duas maneiras, através das quais nós podemos vir a ser realmente grandes. Duas maneiras através das quais nós podemos vir a ser grandes de verdade. Eu não estou falando aqui grandes na estatura física, não. Estou falando grandes aos olhos de Deus. Como? De que maneiras nós podemos alcançar a verdadeira grandeza? Se é isso que você quer nessa noite, se é isso que você busca, fazer algo grandioso para Deus, Ele está nos ensinando aqui que caminhos, que maneiras, através das quais nós podemos realizar isso. Mas antes eu quero convidar você a mais uma vez orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele nos dê sabedoria em tudo aquilo que formos meditar hoje. Senhor Deus e amado Pai, estamos mais uma vez, Senhor, aqui, apesar das muitas lutas, Senhor, apesar das muitas tentações, dos muitos convites para não te buscar, para não te servir, eis aqui, Senhor, cada um de nós. Apesar de tudo e de todos, aqui chegamos. E não queremos, Senhor, sair da mesma maneira.
queremos sair daqui transformados, Senhor, impactados pela Tua palavra, pela Tua verdade, tocados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nós cremos nele, nós cremos que Jesus o enviou, porque Ele sabia que sozinhos nós não conseguiríamos, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, sobre quem nós cantamos hoje, Ele se encontra aqui para nos iluminar, para nos ajudar, para interceder por nós, Senhor, a fim de não Te servirmos na carne, não Te servirmos com a nossa força, mas entregarmos tudo aos Teus pés, para que o Senhor nos use para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco e através de nós, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Como então se tornar grande? Primeira maneira, através da qual eu e você podemos nos tornar grandes é essa: sofrendo com Cristo. Sofrendo, decidindo sofrer com Jesus. Essa maneira, irmãos, se encontra nos versos 17 a 19, os quais eu convido você a lermos agora. Mateus capítulo 20, versos 17 a 19, dizem assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos pela segunda vez, subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amados, esses versos que lemos terminam falando sobre algo glorioso. Esses 3 versos que lemos terminam falando sobre algo grandioso. O que é, pastor? A ressurreição do Filho de Deus. Porém, antes de falar sobre a ressurreição de Jesus, os versos que lemos falam sobre algo que precisamos tratar primeiro. Antes de falar sobre a ressurreição, esses versos falam sobre o sofrimento de Jesus Cristo. E antes de falarmos sobre glória, antes de falarmos sobre grandeza, antes de falarmos sobre algo grandioso, eu e você precisamos entender que precisamos falar primeiro sobre sofrimento. Porque a primeira maneira de nos tornarmos grandes é decidindo que vamos sofrer com Cristo e por Cristo. A ideia que muitos têm, e é uma ideia errada, é que tão logo aceitamos a Jesus, os nossos problemas já se derretem como cubos de gelo nas areias do deserto. Venha para Jesus, uma famosa igreja diz: venha para Jesus e pare de sofrer. Porém, uma verdadeira igreja não é aquela que te convida para parar de sofrer. Uma verdadeira igreja é aquela que te convida: venha sofrer com Cristo. Venha, pare de sofrer por besteira, pare de sofrer com pecado, venha sofrer com Jesus, venha sofrer por Jesus. Esse é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho não é: venha e todos os seus problemas vão derreter na hora. Não! O convite do Evangelho é: venha
e passe a sofrer com Jesus Cristo. E esse é o convite que o próprio Jesus nos faz a partir do versículo 17. Tudo começa, irmãos e amigos, quando, estando para subir a Jerusalém. E por que a palavra de Deus diz subir a Jerusalém? Porque Jerusalém era uma cidade que ficava sobre um monte, em cima de um monte. Então, estando para subir a Jerusalém, a grande cidade da época, Jesus chama à parte os seus 12 discípulos. Pastor, e por que Jesus chama à parte os seus 12 discípulos? A razão é simples. É porque existem coisas que Jesus fala para todos, mas existem coisas que Jesus só fala para os íntimos. Existem segredos que Jesus não conta para qualquer um. Existem coisas, existem verdades, existem revelações que Jesus só dá para quem é íntimo dele, para quem é discípulo dele, para quem anda perto dele. Então existem coisas que ele fala para todos, mas existem coisas especiais que ele chama à parte e ele diz apenas para os seus verdadeiros discípulos. E é isso que Jesus faz. Estando para subir a Jerusalém, ele chama os 12 à parte. E o que é que Jesus diz para eles? Jesus diz que eles estão subindo para Jerusalém. Olha a repetição. Estamos subindo para Jerusalém. Olha o plural. Jesus não diz, eu estou subindo para Jerusalém. Jesus diz, nós estamos subindo para Jerusalém. Jesus não ia subir sozinho, Jesus ia subir com o seu povo. E ele diz que coisas terríveis iriam acontecer ali. Esse é o resumo desses primeiros versículos. Coisas horríveis. Nós vamos subir para Jerusalém e coisas horríveis vão acontecer ali com a minha pessoa. Irmãos, essa é a terceira predição que Jesus faz sobre o que ia ocorrer com ele em Jerusalém. E se nós compararmos a primeira, a segunda e a terceira, nós vamos entender que essa terceira é a mais completa das três. Aqui Jesus, ele descreve com mais detalhes aquilo que ele iria sofrer na cidade de Jerusalém. Acompanha comigo as fases do sofrimento de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos uma fase judaica em que o seu próprio povo faria Jesus sofrer. Jesus diz que o Filho do Homem, esse era o título predileto pelo qual Jesus chamava a si mesmo, o Filho do Homem, e aponta tanto para a humanidade dele como para a divindade dele. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Os principais sacerdotes e escribas eram os líderes dos líderes do povo de Deus. Israel tinha muitos sacerdotes, porém haviam os principais sacerdotes. Eram aqueles que lideravam o povo, eram aqueles que tomavam as decisões. Então, pastor Tiago, ao Jesus dizer que ele seria entregue aos principais sacerdotes e escribas, nós podemos entender que algo muito bom estava para acontecer, na verdade, porque eles eram os líderes, eles eram os sacerdotes, na verdade eles eram os principais sacerdotes. Então, se Jesus estava sendo entregue para eles, é porque algo bom ia acontecer, não é verdade? Na verdade não, irmãos. Infelizmente, seria o oposto, seria o contrário. Porque o próprio Senhor Jesus diz que eles, os principais sacerdotes e escribas, o condenarão à morte. Pelos líderes do seu próprio povo, Jesus seria condenado à morte. Tudo isso que Jesus está avisando aqui que vai acontecer, irmãos, nós vamos ver se cumprindo
nos capítulos posteriores, quando nós estudarmos sobre eles, em um momento propício. Mas aqui eu queria chamar sua atenção para o fato de que Jesus, ao avisar, ao adiantar o que aconteceria com ele, Jesus estava mostrando que a sua morte, o seu sofrimento, não foi um acidente de percurso. Não é porque o plano de Jesus falhou que ele morreu na cruz. Não é porque houve um erro de cálculo que Jesus foi crucificado. Não! Ele mesmo avisou que isso aconteceria com ele. Jesus sofreu, Jesus morreu, não por um acidente, mas por uma decisão de amor por mim e por você. Jesus diz então que ele será entregue. E o que eu acho interessante é que a pessoa através da qual ele seria entregue aos principais sacerdotes e escribas estava ali, juntamente com eles. Judas seria aquele que entregaria Jesus aos principais sacerdotes e escribas. Porém, em nenhum momento aqui Jesus cita o nome de Judas. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue, mas ele não cita o nome de Judas. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Jesus revela aos seus discípulos, ele revela de forma progressiva. Já pensou se Jesus dissesse tudo para nós, de bom e de ruim, num momento só? Tenho certeza que o nosso coração ia parar. Nós não íamos suportar. Deus é sábio, Ele sabe que a gente pode suportar, então Ele vai dizendo aos poucos. Aqui Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue. Lá na frente Ele diz: um de vocês vai me entregar. Depois Ele diz: é esse que mete a mão no prato comigo. Jesus vai se revelando pouco a pouco. Ele só revela hoje o que nós precisamos para hoje. Ele só vai responder a pergunta que você precisar que seja respondida. Ele não vai dizer tudo, porque nós nem suportaríamos que ele dissesse tudo. Ele diz então que ele seria traído e seria condenado pelo seu próprio povo. E eu aproveito aqui para perguntar: algo semelhante já aconteceu com você? Você já foi traído por alguém próximo a você? Você já foi julgado, você já foi condenado por alguém que você não esperava que fizesse isso com você? Como você reagiu? Infelizmente, muitas pessoas não suportam a dor, mas outras, com a ajuda de Deus, conseguem suportar e vencer tal situação difícil. Jesus disse: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, e eles vão me condenar. Muito triste até aqui, irmãos. Porém, o sofrimento de Jesus não acabaria ali. Pelos judeus, pelo seu próprio povo, ele seria condenado à morte. Só que havia um problema. Os judeus não tinham autoridade para executar ninguém, porque eles estavam debaixo do Império Romano, e os romanos não permitiam que eles matassem quem quer que fosse. Por isso, no início do verso 19, Jesus continua agora falando sobre a fase gentia do sofrimento de Jesus. É quando o seu próprio povo o entregaria aos gentios. Gentio na Bíblia é uma forma de chamar todos aqueles que não são judeus. E aqui, ao dizer que Jesus foi entregue aos gentios, Jesus está dizendo que ele seria entregue aos romanos. E os romanos, eles ficaram conhecidos por muitas coisas, e uma delas foi pela justiça deles. O direito romano ficou muito famoso, é a base do direito que nós temos até hoje. Porém, não foi para que a justiça fosse feita que Jesus foi entregue aos romanos. Jesus disse que ele seria entregue aos romanos para que 3 coisas fossem feitas. Primeiro,
para que ele fosse escarnecido, ou seja, zombado. Os romanos fizeram de Jesus um esporte, ficaram brincando com Jesus. Adivinha quem te bateu? Ficaram zombando de Jesus. Em segundo lugar, Jesus disse que ele seria açoitado, flagelado. E em terceiro lugar, Jesus seria crucificado. A crucificação era a pena de morte destinada aos piores bandidos da época. Então aqui, na crucificação, o sofrimento de Jesus, a humilhação de Jesus, chegou ao seu ponto mais profundo. Chegou ao seu ponto mais profundo. E somente depois de tudo isso, é que Jesus finalmente diz no final do verso 19: mas ao terceiro dia ressurgirá. Aí eu pergunto para vocês: ser ressuscitado é algo bom ou não é? A ressurreição é algo grandioso ou não é? A ressurreição foi a exaltação de Jesus Cristo, foi a exaltação do Filho de Deus. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite foi o que aconteceu antes de Jesus ser exaltado, foi o que aconteceu antes de Jesus ser glorificado, foi o que aconteceu antes de Jesus ressuscitar. A ressurreição foi o fim, mas antes houve um caminho de Jesus sendo entregue ao seu próprio povo, ser traído, ser condenado, ser escarnecido, ser açoitado, ser crucificado, e somente depois ele foi ressuscitado. O que eu estou querendo que você entenda é que antes da ressurreição veio o sofrimento. Antes da exaltação houve a humilhação. E esse é o caminho, essa é a maneira de Deus para alguém alcançar a grandeza. É se humilhando, é suportando provas, é suportando dificuldades por causa do nome de Jesus. Foi assim com Cristo. Aí eu pergunto: não vai ser assim com o seguidor de Cristo? Nós poderíamos abrir muitos versículos agora que confirmariam que existe uma estrada antes da glória, que existe uma cruz antes da ressurreição. Mas eu gosto muito, não precisa abrir lá, mas escute o que o apóstolo Paulo diz no final de Romanos, capítulo de número 8 e verso 17, falando que seremos herdeiros com Cristo, seremos herdeiros de Deus. Paulo termina dizendo: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, se com Ele, com Cristo, sofremos, também com Ele seremos glorificados. Seremos glorificados com Cristo sem sofrermos com Cristo? Paulo mostra que não. Paulo mostra que só existe glória se houver sofrimento. Primeiro caminho para se tornar grande aos olhos de Deus, portanto, é o sofrimento.
Sofrimento com Cristo. É isso que separa os verdadeiros homens dos meninos. É isso que separa as verdadeiras mulheres de Deus das crianças espirituais. É a disposição de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Também não precisa abrir lá, mas foi justamente essa a decisão que Moisés, o líder de Israel, tomou quando ainda morava no palácio de Faraó. Já pensou você morando num palácio em dias difíceis? Moisés morava. E sabe qual foi a decisão que Moisés tomou? Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versos 23 a 26. Lá diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Agora escute: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres passageiros do pecado. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que ficar no palácio desfrutando de prazeres que ele sabia que iam passar, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés contemplava a recompensa de Deus, e ele achou que as recompensas de Deus, passando vergonha, dificuldade com o povo de Deus, era mais valiosa do que ficar num palácio desfrutando prazer que daqui a pouco ia acabar. O convite da vida cristã, portanto, não é pare de sofrer. O convite do Evangelho é, pelo contrário, venha sofrer com Cristo, sabendo que o sofrimento com Cristo terminará em glória ao lado de Jesus, tanto aqui nesta vida como na vida por vir. O convite do Evangelho é: venha sofrer com Cristo, porque sofrer com Cristo é melhor do que desfrutar o prazer do pecado lá fora, porque o prazer do pecado lá fora vai acabar. Mas a alegria com Cristo, ela não acaba jamais. Esse foi o convite que Moisés aceitou. E você? Já aceitou o convite de sofrer com Jesus? Talvez você rejeitou esse convite antes, como os discípulos de Jesus também rejeitaram um dia. No primeiro momento, os discípulos de Jesus não aceitaram sofrer com Cristo. Eles pensaram que ia ser tudo as mil maravilhas. Na hora que o sofrimento veio, eles fugiram. Mas lá na frente eles entenderam. E conta a história que praticamente todos foram mortos por amor a Jesus. Talvez hoje o que nos ameaça não é a morte por causa de Cristo. Talvez hoje o que nos ameaça é a crítica de pessoas religiosas. Talvez o que te ameaça hoje é a zombaria dos teus amigos, dos teus familiares,
E você não quer passar por isso, como Jesus passou. Talvez você até está dando a cara a tapa, sofrendo, mas não é por Jesus, é por outra pessoa ou por outra causa que não seja o Senhor. Os discípulos se arrependeram e decidiram sofrer por Jesus. Será que tem mais alguém aqui precisando se arrepender de não ter decidido sofrer pelo Senhor, mas hoje vai tomar essa decisão em seu coração? Primeira maneira bíblica para nos tornarmos grandes é sofrendo com Cristo. Para concluirmos, a segunda maneira bíblica através da qual podemos nos tornar realmente grandes é servindo como Cristo. Vamos ler os versos 20 a 28. Mateus capítulo 20, versos 20 a 28. Essa é a segunda maneira através da qual alguém pode se tornar realmente grande, é servindo como Cristo serviu. Diz assim o verso 20: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos e amigos, como outras vezes, mais uma vez os discípulos não entendem o que Jesus queria dizer. Jesus fala sobre o seu sofrimento, Jesus fala sobre a sua morte, e os discípulos não entendem. Aquilo não entra no coração dele. Será que está entrando no teu coração hoje a necessidade de sofrer com Cristo e por Cristo? Os 12 não entendem. Isso fica muito claro quando eles fazem um pedido a Jesus por meio de sua mãe. O nome dela era Salomé. Ela acompanhava Jesus e ela era a mãe de Tiago e João. No capítulo 19, verso 28, Jesus respondeu a pergunta de Pedro sobre o que aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus iam receber. E Jesus responde a pergunta deles dizendo que na consumação de todas as coisas, na regeneração de todas as coisas, vocês que deixaram tudo para me seguir, se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus promete uma recompensa para os 12, mas o ser humano muitas vezes acha pouco a recompensa que Deus oferece. Parece que Tiago e João acharam pouco a recompensa de se sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e eles entram em acordo com a sua mãe e pedem que
eles se assentem à direita e à esquerda de Jesus no seu reino. Ou seja, eles não queriam nada menos do que serem a segunda e a terceira pessoa em questão de autoridade. Jesus seria o primeiro, mas Jesus, olha para nós, nos concede aí o segundo lugar, nos concede aí, Jesus, o terceiro lugar. Nós queremos ser o segundo e o terceiro mais importante. Eita Deus! Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Aqui eu vejo a maneira errada, como muitas vezes nós nos aproximamos de Deus. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, não é para pedir por uma necessidade, não. Não é para pedir misericórdia, não. Não é para clamar por compaixão, não. Às vezes nós nos aproximamos de Deus, sabe para quê? Para pedir que Ele atenda aos nossos desejos egoístas. Tiago fala sobre isso. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem muita coisa que a gente pede que não é necessário. Tem muita coisa que a gente pede que é só egoísmo, que é só orgulho. Deus atende aos meus desejos. Deus faz a minha vontade. Oh, como eu queria isso. Oh, como eu sonhei com aquilo. E aqui eu vejo também o costume que nós temos de nos considerarmos superiores aos outros. Eram 12 lugares, mas é como se aquela mãe e aqueles filhos tivessem aquela velha ideia: eu primeiro, os meus primeiro. Tenho nenhum problema que os outros sejam abençoados, não. Só que a minha bênção tem que vir primeiro. A minha bênção tem que ser maior. Quando nós recebermos 12 tronos, Senhor, quando tronos forem dados, que os meus filhos recebam os melhores e os maiores de todos. É só isso que eu peço, Senhor. Quando tronos forem dados, tem algum problema? Que os meus filhos, meus 2 filhinhos lindos, bênção de Deus, se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus diz: vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Muitas vezes nós também não sabemos, não é verdade? Não sabemos o que estamos pedindo. Ó Senhor, dá-me paciência, cuidado. Deus vai te dar, mas é mandando problema para você aprender a ter paciência. Ó Senhor, me dá força. Ele vai dar. Vai dar dificuldade para você aprender a ser forte. Cuidado com o que você está pedindo, porque Ele já te deu sabedoria, Ele já te deu força suficiente para você suportar as dificuldades que você está enfrentando. Então Jesus diz: vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu vou beber? De qual cálice Jesus estava falando? Cálice na Bíblia muitas vezes é uma forma de falar do juízo de Deus, de experimentar o sofrimento que Deus vai dar para alguém. Jesus ia beber o cálice. Lembra quando ele orou: se possível, passe de mim este cálice. Vocês vão conseguir beber o cálice que é meu, que está reservado para mim?
E aí os discípulos, sem entender, disseram: podemos? Eu posso, eu consigo. Manda! Mas Jesus diz: de fato, vocês vão beber o meu cálice. De fato, vocês vão experimentar o mesmo destino que eu. Porque eles também foram mortos, como Jesus foi. Porém, o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, compete ao meu Pai que está nos céus. Olha a submissão de Jesus, igreja. Olha a submissão de Jesus ao Pai, submissão que muitas vezes falta para nós. Ele diz: isso não compete a mim, é o meu Pai que vai tomar essa decisão na minha vida. Quem Ele vai colocar à minha direita e à minha esquerda, é Ele quem vai decidir. Jesus foi totalmente submisso ao Senhor, ao seu Pai. E o que isso gera? O que essa conversa sobre primeiros lugares gera? Os outros 10 percebem aquilo, contemplam aquilo, e eles ficam indignados com os 2. Aí você pensa que eles ficam indignados porque eles acham uma atitude errada, querer os primeiros lugares. Que errado, Tiago e João. Você pensa que é isso? Não, é porque eles também queriam os primeiros lugares. É porque eles acharam que aqueles lugares eram deles, e eles ficaram indignados. Isso faz com que Jesus aproveite para ensinar uma grande lição sobre como ser e como não ser grande. Primeiro, Jesus chama atenção para como os governantes daquela época agiam. Jesus disse: vocês sabem que os governantes, eles exercem autoridade e eles dominam sobre os povos. E sabe o que foi que eu lembrei quando eu li isso? Eu lembrei de alguns líderes religiosos dos nossos dias que tomam posse das ovelhas, tomam posse do rebanho. Às vezes, as pessoas até me dizem: pastor, você tem que cobrar mais das ovelhas. E é verdade. Você tem que cobrar mais. Tem que... Eu sei que às vezes eu tenho que cobrar mais mesmo. Mas tem líder que trata a ovelha como se fosse posse dele. Acha que é dono da ovelha. E às vezes as ovelhas fazem coisas que entristecem os pastores, assim como os pastores fazem coisas que entristecem as ovelhas. Mas algo que eu tenho no meu coração é que eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono. Estas ovelhas que aqui estão, as que vierem depois, elas não pertencem a mim, elas não são propriedade minha, elas são propriedade de quem morreu por elas, de quem pagou o preço por elas. E esse alguém é o Senhor Jesus. Mas às vezes eu converso com a ovelha, e a ovelha diz: não, meu pastor não deixa, meu pastor não permite, não, eu não posso, porque eu tenho que perguntar para o meu pastor isso e aquilo. Meu Deus, Ele é o dono da vida das pessoas, domina sobre elas, exerce autoridade sobre elas. São os governantes humanos dos quais Jesus fala aqui. Mas aí Jesus diz: entre vocês não deve ser assim. O padrão de vocês não são os governantes terrenos. Nós temos que ter outro critério. Jesus, como é que deve ser na igreja? Jesus diz: quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Quem quiser tornar-se grande, será este o que vos sirva. Esse é o segundo caminho para ser grande, é servir.
é ser servo. E se quiser ser o primeiro, pastor, se quiser ser o maioral de todos, aí ele diz: este será o servo de todos. A palavra servo aqui é a mesma palavra usada para diácono. Diáconos, na época de Jesus, eram servos da casa, eram servos do lar. E um dos trabalhos principais do diácono, sabe qual é? Era ficar de pé enquanto o seu Senhor estivesse sentado. Enquanto o Senhor estava sentado, o diácono estava de pé, esperando para servir. Aí eu pergunto, espiritualmente falando, você está sentado ou você está de pé? Estar sentado significa estar sentado para receber, estar sentado para ser alimentado, estar sentado para ser servido. Mas Jesus disse que se nós quisermos ser grandes, nós temos que ser servos. E ser servo significa deixar de ficar sentado, significa se levantar para poder servir ao meu irmão e à minha irmã. Será que deu para entender agora? Quando é que nós nos tornamos grandes? Nós nos tornamos grandes quando nós deixamos de pensar em ser grandes e passamos a pensar em sermos servos. É quando eu paro de pensar em mim mesmo, no que eu posso receber, como eu posso ser ajudado, como eu posso ser amado, como eu posso ser servido. E quando eu me levanto e penso como eu posso ajudar, como eu posso amar, como eu posso abençoar, como eu posso ser um servo, como eu posso servir aos outros. Essa é a maneira cristã, bíblica, de nos tornarmos grandes. Quando você está de pé para servir, você é maior do que quando você está sentado para ser servido. Essa é a maneira de crescer no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui então é que nós precisamos parar de imitar os governantes terrenos. Nós precisamos parar de pensar em nós mesmos. Pastor, se eu não vou imitar os grandes da terra, quem é que eu vou imitar então? Jesus responde essa pergunta no verso 28, quando diz: tal como o Filho do Homem, ele começou no verso 18 se chamando de Filho do Homem, e ele termina no verso 28 se chamando de Filho do Homem. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebeu a diferença entre o ser humano e Jesus? O que o ser humano quer? O ser humano quer sentar. E foi o que Jesus fez? Jesus trocou o trono pela cruz. O que o ser humano quer? Eu quero sentar. Eu quero ir para o culto hoje e receber. Eu quero ir para um lugar tal hoje e ser bem tratado. Jesus se levantou, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Aqui nós vemos um resgate. Era um pagamento que era feito para que alguém recebesse a vida ou a liberdade. Alguém que estava preso ou que estava para morrer. O resgate era pago para que ele não morresse ou para que ele não continuasse preso. Foi por isso que Jesus veio, para pagar o resgate por mim e por você. Aqui nós vemos o motivo pelo qual Jesus veio. Apesar de merecer, Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então o que Jesus quer, Igreja Ágape, o que Jesus quer é criar uma comunidade, onde as pessoas não pensam mais em usarem uns aos outros para serem beneficiados. O que Jesus quer é criar uma comunidade onde nós vamos procurar maneiras de servir uns aos outros, onde nós vamos pensar em maneiras de ajudar uns aos outros. Será que a nossa igreja está sendo assim hoje? Será que você está agindo assim hoje? Eu creio que todos vocês já viram em um mercantil, um mercado, uma loja, alguém vestido com a camisa, com a pergunta escrita: em que posso ajudar? Como eu posso te ajudar? E eu creio que essa frase ela resume a vida cristã. A vida cristã não é como eu posso ser ajudado. A vida cristã é como eu posso ajudar alguém, como eu posso servir alguém. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, um mês que é intitulado como de combate ao suicídio. E de fato há muitas pessoas lutando contra problemas reais. Há muitas pessoas lutando contra problemas grandes. E eu creio que com a ajuda de Deus vão conseguir. Mas permitam-me dizer que também há muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas, que estão ficando deprimidas, estão ficando tristes, porque ao invés de olharem para o outro, de se preocuparem com os outros, estão olhando para si mesmos. Estão se preocupando com o quanto estão sendo ajudados ou não, com o quanto estão sendo amados ou não, com o quanto estão sendo bem tratados ou não. Ei, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. A preocupação da igreja não é com o quanto estão me tratando bem, o quanto estão me amando, o quanto estão me cumprimentando. A preocupação da igreja é o quanto eu estou ajudando o próximo, o quanto eu estou amando o próximo, o quanto eu estou abençoando os outros. É por isso que muitas vezes nós não crescemos, porque nós continuamos sentados, esperando ser bem tratados, quando Deus nos ensina a nos levantarmos e perguntarmos ao nosso irmão, à nossa irmã, aquele que mora na rua: ei, como eu posso ajudar você? Como eu posso te abençoar? Como eu posso te amar? Infelizmente muitos já têm atitude de cliente. Se eu não for bem tratado aqui, eu vou para ali. Quando na verdade a nossa maior preocupação deveria ser onde eu posso servir mais, como eu posso servir melhor aos meus irmãos. E sabe por que nós devemos fazer isso? Não é porque o outro merece, não.
é por causa do que Jesus fez comigo. Ele me resgatou. Eu estava preso ao pecado, condenado à morte, mas Ele veio, Ele deixou o trono, Ele escolheu a cruz, Ele subiu Jerusalém, Ele subiu na cruz, Ele morreu em meu lugar, Ele me libertou do império das trevas, e agora eu sou livre. Mas eu sou livre, sabe para quê? Para servir a Ele e ao meu próximo. Quer ser grande? Sofra com Cristo e sirva como Cristo serviu. Jesus veio para servir, e nós? Para que você veio a este mundo? Para que você veio à igreja hoje? Eu confesso para vocês que muitas vezes, antes de sair de casa, ou para um aniversário, ou para um culto, ou para o que quer que seja, eu tenho que lembrar a mim mesmo o que eu não devo esperar receber no lugar para onde eu vou. Eu não estou indo para ser servido por ninguém. Eu estou indo a este lugar para ajudar, para fazer diferença, para fazer algo por alguém. Sabe, você tem que se reprogramar, porque nós já nascemos querendo receber. Aí tem que reprogramar. O Espírito Santo tem que reprogramar o meu coração e o teu coração, para não esperar receber, e sim para se perguntar como eu posso servir alguém. E sabe o que acontece? Quando eu tomo essa atitude, eu estou indo não para ser servido, mas para servir. Quando eu chego no lugar, Deus coloca uma alegria indizível no meu coração. Eu me sinto livre, eu me sinto liberto, e eu me sinto feliz em estar com as pessoas e poder ajudá-las de alguma forma. E é essa alegria que Ele quer colocar no teu coração também. Uma alegria maior do que ser servido. É a alegria de poder servir como Jesus serviu. As pessoas vão servir de formas diferentes, mas o importante é ser servo. Quem aceita este chamado para ser grande hoje? Quem aceita esse chamado para ser grande, das maneiras que Jesus ensinou, decidindo sofrer com Cristo e decidindo servir como Cristo serviu. Se você aceita este chamado, se você se arrepende de algo que não estava fazendo, mas agora quer fazer, se você quer aceitar ser resgatado por Jesus nesta noite, enquanto nós estamos louvando ao Senhor, eu quero convidar você a vir ao altar e tomar o primeiro passo para se tornar realmente grande aos olhos de Deus. Enquanto estamos louvando, se você entendeu as palavras de Jesus, se você entendeu o que o verdadeiro evangelho é, que não é massagear o ego de ninguém, porque isso não ajuda ninguém, mas mostrar a realidade, o verdadeiro caminho para o céu. Se você entendeu isso e você quer agir diferente a partir de agora, ou aceitando sofrer com Cristo, ou aceitando servir mais como Cristo, ou as duas coisas, eu quero convidar você a não se envergonhar de Jesus, porque Ele não se envergonhou de ti, e vir até o altar, onde nós oraremos uns pelos outros.